Nesse vídeo eu quero falar sobre maldições hereditárias. Pois é, mais uma vez, falar sobre esse assunto. Mas antes disso, quero pedir a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário, curte. E tendo feito isso, vamos para o vídeo. Esse vídeo é meu ataque direto a essa falsa doutrina que tem ganhado espaço no seio da Igreja de Cristo. Para você que acha que eu deveria estar fazendo outra coisa em vez de estar falando disso mais uma vez, é porque você talvez não tenha se dado conta do mal que essa falsa doutrina representa. Essa heresia descarada, entre outras coisas, busca diminuir o sacrifício de Cristo, pois na prática ensina que só Cristo não é suficiente para abençoar ou quebrar as maldições do indivíduo que o aceita como Senhor e Salvador de suas almas. Mas que também a pessoa precisa de um processo de libertação. Mas é verdade que algumas pessoas que fazem uso disso na sua profissão de fé nem se dão conta do mal que estão propagando, ou mesmo quais as origens dessa falsa doutrina. Essa maldita doutrina das maldições hereditárias tem suas origens em um movimento chamado confissão positiva, que também é outro fermento de fariseu. Mais ou menos nos meados de 1940, surge essa descarada doutrina chamada Movimento de Confissão Positiva. E teve como um dos seus maiores divulgadores um cara chamado Kenneth Hagin. As maldições hereditárias é uma falsa doutrina tão pobre que surge como subproduto de outra doutrina também muito pobre, confissão positiva. Os que foram enganados por esses ensinamentos, quando estão doentes, por exemplo, costumam proferir confissões tais como: essa doença não é minha. Mas e o porquê disso? Segundo os mesmos, fazendo assim, eles se desvinculam do mal que estão sofrendo. Só para lembrar, Kenneth Hagin morreu de câncer, viu? Tomara que tenha se arrependido do mal que pregou, que falou, que ensinou. E no final tenha se encontrado de fato com o Senhor Jesus e que Deus o tenha. Mas e as maldições hereditárias? Onde entra nessa história? Quem insiste em crer nisso diz que há poder nas palavras, que as palavras podem amaldiçoar. Alguém, por exemplo, pode carregar maldições que tiveram as suas origens em parentes distantes até, na sua raiz familiar. E que mesmo aceitando a Jesus, essa pessoa precisa de um processo de libertação. É brincadeira um negócio desse? Brincadeira um negócio desse? A falsa doutrina das maldições hereditárias é tão pobre, mas tão pobre, que não há simplesmente nenhum registro no Novo Testamento e até mesmo nos textos que os mesmos defensores dessa miséria, dessa doutrina, buscam encontrar fundamento no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não sei. Eles são isolados e tirados do seu contexto. Isso é, você sabe, aquela velha história, né? Que um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. E mesmo textos que usam para defender isso acabam sendo um tiro no pé dos incautos que acreditam nisso, nas maldições hereditárias. O grande agravante dessa doutrina, aí você me pergunta, é possível ficar pior? Pode acreditar, fica pior.
fica pior. O agravante dessa doutrina é a questão da transferência da culpa, o que significa na prática dizer que a pessoa vive uma maldição que ele mesmo nem teve culpa. Essa culpa veio lá de trás, de algum parente do passado, e que mesmo a pessoa aceitando a Jesus é preciso de um processo de libertação. E que o único jeito de se livrar dessa maldição é através de processos de quebra de maldições. O que em muitos casos envolve sessões de regressão, purificações, confissões positivas de abandono dessas culpas alheias. Ou seja, a pessoa é levada a crer que ela não tem culpa de seus problemas, não é responsável, etc. É uma espécie de escapismo descarado. Se você comparar essa coisa que insiste em chamar de evangelho de libertação com o budismo, por exemplo, com o espiritismo kardecista, você irá encontrar muitas semelhanças entre elas. Faz isso aí para você ver. Praticar quebra de maldições hereditárias é pregar outro evangelho. E sabe o que a Bíblia diz sobre quem prega outro evangelho? Leia Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 8. Está escrito: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além daquilo ou daquele que eu já tenho anunciado, seja anátema. Meu irmão, em Cristo você nasceu de novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz que Cristo te abençoou nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3 está escrito: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o pecado e suas consequências é de responsabilidade pessoal. Leia, por exemplo, Ezequiel capítulo 18. Aqui eu vou citar apenas Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, portanto está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem um pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Seu estado em Cristo é de perdoado, santificado, justificado, habitação do Espírito Santo e abençoado. E para encerrar essa conversa de uma vez por todas, leia 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo realizou na cruz o suficiente para que fôssemos uma bênção. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele
que for pendurado no madeiro. Precisa dizer mais alguma coisa? Meu irmão, creia, você não sofre de maldição nenhuma. E se sofria, em Cristo você é nova criatura. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!